Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá bom, obrigada. Bom, então agora começando, de fato, né, a gente já fez atividade ontem, a gente teve esse inoportuno, né, dessas pessoas que estão invadindo por pura diversão, ou não sabemos por quê, né, mas vamos lá. Como a Michelle disse, seguimos resistindo. Então, a trilha de hoje faz parte da Jornada do Patrimônio de 2021, Nossos Lugares, Nossas Histórias, e é uma programação da Prefeitura de São Paulo como forma de estar homenageando, então, esses patrimônios da cidade, incentivando o acesso, né, o conhecimento das pessoas por eles, e a gente tem programações presenciais e de forma remota, online, né, para todo mundo estar participando aí nesse momento da pandemia. Eu sou da ONG, que chama Instituto Trilhas, e ela tem o objetivo de fortalecer a relação da sociedade com o meio ambiente. E a gente faz isso por meio dessas trilhas nos parques urbanos da cidade, que é uma que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Então, a trilha de hoje é o Ibirapuera, o nosso lugar na cidade, que é um parque aí que, enfim, todo mundo que até quem não mora na cidade conhece, já ouviu falar, né? E eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. E aí, para começar, falando um pouquinho do nome, Ibirapuera. Então, a gente tem Ibira, que vem da palavra indígena Ipira, que significa madeira ou árvore, e Irauera, que significa apodrecida. Então, essa região do parque, conhecida como Ipira-Irauera, na época da colonização, era uma área de charco, uma área alagada, onde se situava, então, uma aldeia indígena guarani, né, nessa época da colonização. Então, aí, quem conhece a região, quem já pôde visitar o parque, né, conhece a área no entorno, já viu as avenidas, né, por exemplo, Brigadeiro, a subida, né, da Brigadeiro, quem chega no parque de ônibus ou caminhando, a gente percebe que a região do parque ela fica numa região mais baixa, né, que favoreceu essa concentração de água. E então, como forma de estar fazendo manejo dessa água, né, aí para ter a construção do parque, eles plantaram eucaliptos, né, na região, que essa árvore ela tende a sugar essa água do solo e secar o solo, né? Não são todas as espécies de eucalipto que fazem isso, mas é uma forma aí, e ali perto do Monumento dos Bandeirantes, onde tem aí também um bosque, enfim, várias regiões do parque tem esse bosque com essas árvores, né? Que foram plantadas justamente para isso. Tamara. Oi. Eu não sei se... É que o slide não tá passando pra gente. Tá na capa do slide ainda, tá? Ixi, eu tô passando. Vamos lá. Vocês estão vendo? Agora sim. Vou tentar de novo. Será que é quando eu compartilho ele para? E agora? Estamos na capa. Não mudou? Não. Agora mudou. Ah, então volta. Agora mudou? Passou? Não. Estamos no slide Parque Ibirapuera, nosso lugar na cidade. Agora foi? Não. Não ainda? Não. Vou tentar sair. Agora foi. Ai, a hora que eu saio vai? Eu acho que é o modo da apresentação que não está funcionando. Olha, pode ser que alguém tenha entrado, viu? Por isso que você não está conseguindo. Não, eu não Vi, não é isso, não. Eu vou tentar a tela inteira. Estão vendo a apresentação? Sim, sim. Sim. Obrigada. E agora que eu apresentei? Sim, agora foi. Mudou? Sim.
Tá, então aqui, né, Parque Ibirapuera, que eu comentei do nome, Ipira, madeira ou árvore, e Irauera, apodrecida aí do Tupi-Guarani. Aqui a região na beirada do parque, né, com o plantio dos eucaliptos, justamente na questão de secar o solo, que eu havia comentado. E aí a gente chega no parque na cidade, então acho que a principal coisa a se falar sobre ele, né, é essa diversidade de coisas, de atividades e áreas que tem dentro dele. E aí, como a gente vê no mapa, esse aglomerado, essa vegetação no meio da cidade de São Paulo, né, que é de extrema relevância. Então, ele fica na região de Moema, que é a região centro-sul da cidade, e ele foi o primeiro parque metropolitano da cidade de São Paulo, projetado para ser um espaço moderno de lazer e de cultura, de fato, para essas pessoas. Então, as várzeas desse terreno, elas eram áreas devolutas, né, públicas, que não tinham destinação, e aí, ao longo dos anos, foram sendo realizadas essas obras de arquitetura urbanística, somando aí com as alterações, modificações da natureza, que foram moldando a região. Passou? Sim. Obrigada. Plano de avenidas. Isso. Bom, então, em 1926, a gente tem o prefeito Pires do Rio, que ele já teve a ideia de se construir um parque nessa região, e ele justificou a obra como sendo útil à higiene da população urbana. Então, a gente pensa ali na região de Charco, não tinha saneamento básico na época, então era uma região bem contaminada, né? Difícil de estar se vivendo. E em 1929, então, foi feito um projeto do parque e foi feito um plano de avenidas para a cidade de São Paulo, que estava interferindo, então, aí no futuro do parque. Esse plano de avenidas, vou mostrar aqui, ele foi feito pelo Sintra e pelo Prestes Maia, na época. Ih, saiu fora. Peraí. Volta. Ah, desculpa, teve uma falha aqui. Mas ok, é um sistema radial de avenidas. Então, como dá para ver aqui, vocês estão vendo o meu cursor? Ele fez um sistema radial e o parque seria, então, os lagos do parque, eles iriam compor esse cenário aí, essa região, né? Então, mostra que eles já estavam tendo um pensamento, né, uma preocupação em se ter uma área verde, em se ter um espaço de lazer para as pessoas, mas que o principal aí, então, estava sendo ainda o plano de avenidas, né? Estava sendo a construção de toda a estrutura aí de avenidas da cidade. Então, ele foi a planta, né? Essa planta é de um projeto de 1933, e nessa área aqui era uma área que foi decretada. E essa área aqui, né, mais vazia, dentro do parque, ela, como curiosidade, né, ela tinha sido reservada para ser instalado o Jockey Club da cidade, que até então era no bairro da Moca, na zona leste da cidade. Mas aí eles viram que a região da Moca valia muito mais e o prefeito não negociou essa área do parque, né, deixando ele, então, maior ainda. A próxima imagem é uma curiosidade só, que ali na região, né, como eu falei, essa área de charco, tinha sido uma favela antes da construção do parque, e essa favela, então, ela foi removida para se fazer o parque nessa região, né? Então, ele seria o palco, né, de grandes eventos, o espaço de lazer das pessoas. Então, né, a favela ali do lado, as moradias mais precárias, elas não estavam ornando ali com aquele ambiente, né? Então, elas foram todas removidas.
A gente tem, então, a inauguração do parque em 21 de agosto de 1954, que foi no aniversário do 4º centenário da cidade de São Paulo. Tem até aqui na foto a placa da rua, né, em homenagem aí a essa inauguração do parque. No dia da inauguração, a gente teve, eles colocaram, né, o desfile das sereias. Então, as águas do lago, elas eram navegáveis e, enfim, quanta gente aqui, né, eles fizeram aí essas comemorações desse dia. Fizeram inúmeras atrações, justamente mostrando que o parque, né, em comemoração ao aniversário da cidade, e mostrando que o parque era de fato, seria, né, de fato, um palco de aí inúmeros eventos que iriam acontecer. E a gente tem as sereias, são essas moças que estão com trajes de banho aí para comemoração. A gente tem também em 1960 o lago de novo, né? Ele foi palco aí da festa do Salão do Automóvel pela Volkswagen. E eles colocaram, então, um Fusca aí super para chamar atenção, né? Mostrando aí as novidades do mundo automobilístico. Eles fizeram várias exposições de carro pelo parque e a atração principal, em um dos lagos, foi esse Fusca adaptado que estava navegando, né, pelas águas do parque. E, de fato, mostrando sempre o progresso da cidade, né, o que estava acontecendo aí na cidade. Esse aqui é uma ponte metálica que foi feita também no lago, e muitas vezes ela é chamada de ponte japonesa, né, por causa da sua curvatura, e foi feita essa construção aqui em cima, que ela é toda de metálica e que ela é removível, né, então também, aí na época da comemoração, da inauguração do parque, e fizeram essa estrutura também que poderia ser retirada e colocada em outro lugar. Então, esse pavilhão aqui, ele funcionava como uma espécie de vitrine, que estaria expondo os produtos da Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui outra foto, né? Era toda de vidro. E, com o passar dos anos, eles removeram, né, essa estrutura e ficou apenas a ponte metálica aí que todo mundo, né, que visita o parque vai lá para tirar foto, ver o pôr do sol, né, os animais ali. Ó, mais uma foto. E sendo um patrimônio da cidade de São Paulo, né? Então, reforçando aí a questão da Jornada do Patrimônio, né? Todos os patrimônios, o Ibirapuera, ele é um cenário com vários patrimônios, né? Como essa ponte que eu falei, e uma delas é a antiga serraria, que é um trecho que a gente escolhe para fazer a nossa trilha, né? Guiada, por ser um espaço mais afastado e nem tão frequentado em relação aos outros, né? Mas que tem muitos mistérios, muitas memórias escondidas, né? Que as pessoas elas não costumam saber. E aí agora eu vou apresentar alguns desses pontos dessa área do parque. Aí a serraria fica próxima ao portão 7, para vocês, né, terem a curiosidade aí de estar indo lá e conhecer. Então, essa serraria, ela foi a 4ª serraria do estado de São Paulo, por isso que ela é um patrimônio, e ela não pode ser modificada, e aí ela foi no projeto ali do viveiro, tem o viveiro Manequinho, foi feita para integrar o viveiro ao parque. Então, eles permaneceram a estrutura, até chama atenção aqui, quando você olha, né, esse telhado e as estruturas metálicas vermelhas em ótimo estado de conservação, que estão lá até hoje. E antigamente ela era usada para fazer cortes, né, de ferro e fazer soldas, mas aí a gente conversando com uma entrevista, né, com um jardineiro do parque, ele comentou que quando um garoto ele caiu dessas estruturas, ele se machucou e aí a serraria foi desativada, passando, né, anos seguintes, a ser integrada aí na região do parque. E por ser uma área mais afastada, ela é bem conhecida nas pessoas que na prática de esportes.
que querem uma região mais calma, mais tranquila, né? A gente tem aqui um casal fazendo acrobacia, a outra aqui pulando nessa bota canguru, e tem várias coisas. Ontem, inclusive, a gente estava lá para fazer a trilha pela Jornada do Patrimônio, e tinha um grupo de moços fazendo embaixadinha, né, com bola, e filmando, né? É uma região bem bonita e, em relação às outras partes, né, mais tranquila. Aí, nessa parte aqui de trás, próxima à serraria, vou passar aqui, a gente tem a Praça Burle Marx. Ela foi feita como parte do viveiro que tem no parque, e hoje ela está separada por questões administrativas com uma grade. Então, a parte de trás do viveiro é para a produção de mudas, né, que, enfim, para arborização de toda a cidade de São Paulo, de parques, escolas, e separada aí dessa parte que tem esse pergolado, né, esse caramanchão, que é bem conhecido entre as pessoas nessa região tranquila. E aqui, não sei se vai passar. Não, ok. Nesse pergolado tem muitas primaveras. Então, na época de floração, ela chama muita atenção, né, por suas cores vibrantes, né? A gente tem primavera rosa, amarela, vermelha, alaranjada, e é uma espécie nativa do Brasil, né? Que tem também muitas espécies híbridas. Então, ela só daria essas flores na época da primavera, né? Por isso o seu nome. E hoje em dia, devido a essas espécies híbridas, as alterações do meio ambiente, do clima, ela tem florido em várias épocas do ano. Então, trazendo aqui só uma curiosidade dessas espécies. Tamara, Oi. você está falando da primavera, e aí eu tô lembrando Isso. que a flor é comestível, né? Isso, dá para fazer geleia, bolo. Além dela dar a pigmentação, né, a coloração, ela ainda pode ser feita aí vários doces com ela, né? Até suco, né? Não tendo muito gosto, mas dando aí a coloração dela. Fica muito colorida, é muito bonito mesmo. Obrigada. Corante natural. Isso. Vou falar de um outro corante natural mais para frente também. Bom. Aí, só para ilustrar, essa foto foi tirada ontem, né? Uma região bem tranquila que as pessoas usam, então, para ler. O Viveiro Manequinho Lopes, então, que eu estou comentando, né? Que está integrado com essa praça. Ele também está ali nas áreas próximas à serraria. E ele foi feito na década de 20 pelo Manequinho Lopes, né? Manuel Lopes, que ele era um entomologista, que é um especialista em insetos. Desculpa interromper, Tamara. Tem uma pessoa tentando entrar, é a Sônia. Você pode liberar, por favor. Obrigada. Já vou olhar. Sônia. Entrou? Eu permiti? Permiti, né? Acho que sim, tá. Sônia, bem-vinda. Ah, entrou agora. Bom, então, apenas no ano de 1927, o prefeito ainda, o Pires do Rio, que estava fazendo esse projeto do Parque Ibirapuera, ele apontou a necessidade de se ter áreas verdes em toda a cidade, né? Não só no Ibirapuera, que ele estava fazendo o projeto, mas em toda a cidade, que seriam, então, úteis à higienização da população urbana. Então, o viveiro, ele foi feito com essa finalidade, né? De fornecer mudas para poder arborizar toda a cidade. Ele tem vários canteiros, né, de várias espécies, são 48 mil metros quadrados, que estão aí anexos ao Parque Ibirapuera, e ele tem coleções vivas de muitas espécies vegetais, um rico acervo
né, que está aí à disposição dos visitantes. E prontas, né, para fornecer aos órgãos públicos municipais. Ele tem alguns canteiros, isso é um fato bem interessante, com espécies nativas de diferentes biomas. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos desse canteiro, que tem espécies do cerrado, e desse outro que tem espécies da caatinga. Então, é um lugar super interessante para quem está em São Paulo conhecer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo o Google Earth? Ou eu não compartilhei? Estamos sim. Tá, obrigada. Bom, então vou colocar aqui. Observem, né, quando for chegando próximo a densidade, né, a vegetação, como se destaca em relação, né, à área urbana. E dá para a gente visitar um pouquinho aqui. Ó, que eu estou comentando. A região da Serraria. Ó, o grupo aqui fazendo atividades físicas. A Praça Burle Marx e o viveiro que fica aqui atrás. Vamos caminhar um pouquinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? É legal você mostrar essa área, porque é uma área menos conhecida do parque, né? E ali na Uma Paz, né, que é até mais conhecida, é o Portão 7 e esse da Serraria, o 7A, e tem uma passagem pelo viveiro, que antigamente era aberta, né, então você podia passear pelo parque, entrar ali, visitar no viveiro, mas que hoje em dia eles estão mantendo fechada e o acesso está sendo só ali pela outra região, né, pela Avenida da Uma Paz. Essa região aqui, que tem um portão aqui que dá acesso. A minha internet está um pouquinho instável, aí ficou um pouco ruim, mas vamos lá. Então, essa foto eu gosto muito, né? Para quem conhece o parque, não sei se já reparou, e para quem não conhece, fica aí, né, mostrando essa densidade de vegetação que tem, né? Densidade de variedade. A gente vê aqui diferentes tamanhos, cores, né, espécies. E além da importância, né, de todo esse contexto cultural, que para que foi feito o parque, a gente tem a importância dessas áreas verdes e de todas as áreas verdes dos parques urbanos da cidade, né? Então, hoje, além do Parque Ibirapuera ele representar uma parte da história de São Paulo, ele tem essa relevância por ser uma considerável área verde, né, no meio desse monte de prédio. E a gente também sabe que morar próximo, né, numa área verde é muito gostoso, né, pelo clima, pelos animais que a gente encontra, né, pelo lazer que a gente pode ter, mas além disso, essas áreas verdes, elas têm muitos benefícios, né, como a manutenção do clima, né, pela respiração dessas árvores, a importância da fauna, da flora, da despoluição do ar, importância econômica, né, por atrair muitos turistas para a região. Então, o parque ele conta também com muitos vendedores ambulantes, né, que tem ali que vendem água de coco, e todos que estão vendendo ali, eles são cadastrados na prefeitura, né, feito aí de forma controlada, incentivando o lazer e o bem-estar dessas pessoas. A gente tem também um benefício dessa área verde, ele diminui o vento que é canalizado nas avenidas ao redor, como eu comentei lá no começo da apresentação, o sistema radial de avenidas que foi feito aí em toda a cidade, então essas áreas, elas acabam contribuindo, né? E a vegetação aí na construção da paisagem, né? Que paisagem linda que a gente tem aí para poder curtir nosso lazer, desestressar no meio aí da correria de São Paulo.
Eu queria aproveitar e fazer um comentário, né? Porque a gente, quando pensa no Ibirapuera, além dessa diversidade de atividades, né, como você comentou, tem uma coisa bem peculiar, né? É um lugar muito procurado para piquenique, um lugar muito procurado para o pessoal tomar sol, deitar na grama, andar na grama. Uma coisa que não sei se tem algum outro parque que seja permitido deitar na grama, né? Eu não estou me lembrando de nenhum exemplo, mas esse, para mim, é uma característica muito forte do Ibirapuera. Então, é um espaço que as pessoas se apropriam muito mesmo, né? Porque sentar na beira do lago, num dia de sol, é uma coisa fenomenal. Se você pensar numa cidade super cinza, né? Assim como São Paulo, super urbanizada, e você desfrutar assim tão de perto, né, da natureza, eu acho fantástico. É como a gente vê nos parques, né? Aquelas plaquinhas, não pise na grama. Ou os canteiros serem cercados, né? Ou elevados de forma separada dos caminhos por onde os pedestres passam, né? E justamente como a Virginia falou, que no Ibirapuera é tudo liberado, né? As pessoas se apropriam de tudo, de todas as áreas ali disponíveis. E isso é muito legal mesmo desse parque. E dentre, né, todos esses atrativos do parque, uma curiosidade aí, que a gente tem 15.500 árvores só lá dentro. E dessas 15.500 árvores, são 239 espécies e 218 espécies de animais. E o Ibirapuera, né, devido a essa grande biodiversidade, ele é comparado a um jardim botânico, né, por essa variedade de espécies que são nativas e até exóticas do Brasil. Então, e a gente está acostumado aí a olhar para os lados, né, para o chão, fazer piquenique, né, nesse parque, mas muitas pessoas não se atentam a essa vegetação toda, né, a essas 239 espécies de árvores, mais de 15.000 árvores que compõem o cenário do parque. Então, eu vou trazer aqui algumas árvores, né, para apresentar para vocês, como curiosidade de quando vocês forem para lá para conhecer também. E elas não estão só no parque, né? Muitas estão também espalhadas aí pela cidade. E a gente começa, então, aqui pela parneira. Ela é uma espécie nativa do Brasil e amplamente distribuída pela cidade. Ela é super característica, porque ela tem, assim, essa barriguinha, né? Que acumula água e essas ranhuras no seu tronco. Então, é facilmente identificar, principalmente quando ela está em época dos seus frutos. Os seus frutos, eles não são comestíveis, apenas as sementes, né, que as maritacas aí adoram, mas eles dão essa paina, que é essa espécie de algodão, que servem justamente, né, para transportar a semente para outras regiões e disseminar, né, essa espécie aí. E essa paina, ela é muito utilizada para fazer travesseiros, enchimento de almofada. E quando ela está dispersando, né, fica esse tapete. Essa região é ali próxima na serraria ainda, estou ali num pequeno trechinho já com tanta informação, né, sobre o parque, e fica muito bonito, né, na época aí que ela está frutificando. Ali na região, a gente tem também a serraria aqui ao fundo, a gente tem essa figueira de Bengala, ela é nativa da Índia, e ela passou por um processo de autarquia, que é uma intervenção que o homem faz na árvore, direcionando seus galhos para o solo. Então, ele promove esse direcionamento durante o crescimento dela. O homem faz cortes, coloca hormônios, e parece que são várias árvores, né? Não sei se alguém já tinha conhecido essa árvore lá. As pessoas adoram tirar foto, até a moça aqui da foto está tirando, né? De fato, é uma grande atração, mas a gente pensando aí que foi feita por estética, né? É só uma forma de
de chamar atenção, né? Não foi assim tão bom para a árvore, né? Porque ela foi mutilada para poder estar sendo feito isso. Mas de fato é realmente muito bonito. E até eles colocaram, né, uns apoios aqui, porque ela cresce assim de forma. A figueira de Bengala ela já tende, né, a ter esse crescimento maior em relação às outras. E nesse caso eles fizeram esse processo, né? E até apontando aqui várias pichações, né, que as pessoas gostam de desenhar, um dos problemas que a gente encontra nos parques, né, que as pessoas se apropriam tanto, né, muitas vezes, que querem deixar ali registrado que passou por ali. E prejudica, né, toda a vegetação. E visualmente falando também, né? Desculpem, eu não sei porque tá os vídeos. Bom, aqui era só um vídeo mostrando um pouco mais dessa árvore, mas eu vou pôr aqui segundo para vocês verem. Vamos ver se carrega. Aqui, ó. Dá para a gente ver a imensidade dessa árvore, né? Tamara, Essa aqui, oi, pode falar. muito emblemática mesmo essa árvore. E só passando para dar um aviso que faltam 15 minutos para o nosso encerramento, tá bem? Certo, obrigada. Essa foto eu acabei incluindo ontem, que a gente fez lá o roteiro, né, da jornada, e chamou muita atenção, e todas as pessoas estavam tirando foto dessa árvore, que é conhecida como Flor de São Miguel, ou capela de viúva, né, touca de viúva, viuvinha, pela cor dela, e mostrando aí, né, de fato, como o parque foi construído de forma paisagística, né, realmente para chamar atenção. O exemplo da figueira que eu falei, né, desse processo de autarquia, e dessas espécies, por exemplo, eu acho que aqui no Google, deixa eu voltar aqui, dá para ver aqui, ó, elas todas sem estar com as flores, né, aqui nessa região, ó. E ontem elas estavam florindo, então achei bem legal colocar, né? E vários insetos ali polinizando, tinha abelhas também polinizando essa flor. Temos também nessa região uma árvore bem emblemática do Brasil, que é o pau-brasil. Então, antigamente, né, na época da colonização, a madeira ela foi muito explorada por ela ter aí a coloração avermelhada. E também, né, uma das características para você conseguir identificar ela são os acúlios, os mesmos que a paineira tem no seu tronco, que é uma espécie de espinhos, e as flores, né? As flores amarelas quando estão dando, as folhinhas pequenininhas, e aí então a árvore que deu o nome ao nosso país, né? De extrema relevância. Aqui mostrando, né, ela é uma espécie nativa e outras exóticas, aqui ao fundo, a gente tem outras palmeiras, tem até bananeira ali próximo ao viveiro. Então, de fato, uma variedade de espécies. A gente tem muitas espécies frutíferas, né, jabuticaba aqui como exemplo, tem pitangueira no caminho, e uma nativa, que é a imbaúba. Ela está espalhada também em vários locais do parque. Ela tem essa folha característica, né, em formato de leque, e a cor dela é muito interessante, que algumas espécies atrás ela é prateada. Então, como sendo uma espécie nativa e de vegetação primária, então quando houve um desmatamento, é uma das primeiras espécies que aparece na região. Quando a gente está na estrada, indo para o litoral, por exemplo, se você olha assim na lateral da estrada, você consegue identificar essas espécies facilmente,
porque esse prateado, né, essa cor, ela chama muita atenção perto ali do aglomerado verde que tem na estrada. Então, convido vocês aí no próximo passeio a observar essas espécies. E essas folhas, elas são consumidas aí pelo bicho preguiça, né, também aí nativo da Mata Atlântica. Aqui, outra árvore que a gente encontra nessa região, ela está já mais lá próxima às quadras, e é o urucum, né? Não sei se vocês conhecem o urucum. Ele é famoso como coloral, um tempero que a gente utiliza na culinária, e ele é rico em vitamina E. Ele é antioxidante, anti-inflamatório, tem várias propriedades medicinais que ajudam as nossas células, as células do nosso corpo, a crescerem, né, fortes e bem, né? Então, o uso dele é super comum no Brasil, é uma árvore comum na região da Amazônia, mas ela ocorre naturalmente aí em todo o estado de São Paulo, até ali na região da Bahia. E essa árvore, até por ser uma árvore da região amazônica, ela é muito utilizada pelos indígenas para fazer pinturas de pele, como protetor solar. Eles usam também como repelente e até pintam o corpo inteiro aí. Essa atividade é uma atividade que a gente fez em parceria com o Sesc Interlagos, onde um parceiro nosso indígena estava aí divulgando, né, a cultura dele, fazendo essas pinturas, né? Então, essa tinta aqui que ele mesmo produziu, com óleo e as sementes do urucum, que eles utilizam, né, na aldeia dele. Então, é muito legal. E nas nossas trilhas, a gente sempre, né, quando tem o frutinho, a gente abre e a gente mostra para as pessoas. Aqui as meninas pintando a mão delas, né, com as sementes. E outra coisa interessante, né, que está acontecendo, né, difícil falar aí dessa questão do uso indígena e não falar disso, que eles estão fazendo vários protestos, né, nessas últimas semanas lá em Brasília, e se vocês estiverem acompanhando, né, ou ver qualquer reportagem sobre isso, vocês veem que eles estão todos pintados, né, não só com urucum, mas também com outras sementes aí que eles usam. Mas como curiosidade. Dentro do parque, a gente tem muita área de vegetação, né? De folhas, por exemplo, essa serrapilheira. Até o que foi comentado aqui da apropriação do parque, né? De outros parques que tem a plaquinha não pise na grama. Tem muitas pessoas fazendo a manutenção do parque que retiram essa camada de folhas, né, que estão caídas, porque estão sujando o parque, né? E eu trago para vocês a importância de se ter essas folhas ali, a importância dessa serrapilheira, da decomposição e do retorno dos nutrientes para o solo. E, em especial, nessa região, ali próximo ao Portão 5 do Ibirapuera, que é dessa foto, a gente estava aí numa trilha, numa pesquisa, né, num trabalho de pesquisa, e a gente encontrou restos de uma construção, né? E então, muito curioso, a gente pesquisando o que seria isso, né? E a gente descobriu algumas estruturas de pedra que ainda estão na região, né? Então, se vocês forem lá, vocês vão poder visitar. E essas estruturas são lápides de um antigo cemitério de animais que esteve nessa região e tinha várias sepulturas, enfim, e ele foi desativado e levado para o bairro Peri, ali na Zona Norte, perto do estádio da Portuguesa. E sobraram esses dois, né, que a gente gosta aí de estar integrando, mostrando para as pessoas, elas ficam super curiosas, que é esse pequenininho, seria do pinguim, o cão pinguim, que ainda dá para ler, está escrito Fiel Amigo da Nina e da Nice, de 1937.
e eles dizem que ele pode ter sido movido, né? Então, talvez os ossos, né, desse cãozinho não estejam ali. Ele pode ter sido deslocado. E tem também essa cruz aqui ao fundo, que também é de um cachorro, um pastor alemão, que ainda também está ali na região, mas também pode ter sido movido. Mas, de fato, teve esse cemitério aí de animais, era ali, ó, hospital, asilo e cemitério de animais. Então, algumas fotos dessa região aí de antigamente. Nessa foto é muito interessante, né, que a gente vê a cruz aqui do pastor alemão que eu mostrei, e outras, né, dos animais ali, que era bem comum. Não sei se vocês sabiam que temos, né, um hospital ali na Zona Norte de animais. Hospital não, desculpa, um cemitério de animais. Oh, ele chama super atenção porque ele é exatamente como um cemitério, né, dos seres humanos ali, com as campas, tem até algumas esculturas dos cachorros. E é um fato muito interessante aí do parque. De novo aqui, a cruz do pastor alemão. Aqui dá para ver, né, a escrita aqui do pinguim, 1953 até 19... Opa, desculpa. O ano aqui. 1937 a 1946. E é isso. Um pouquinho das curiosidades do parque, um pouquinho da vegetação, da importância de se ter essa área verde na cidade e de todos esses patrimônios, né? Não só o parque, mas de todos que estão dentro dele, né? Muitos outros aí que eu não comentei pelo tempo, mas que vocês estão convidados aí a conhecer. Obrigada. Se alguém quiser fazer algum comentário, que achou? Eu queria fazer uma pergunta, acho que passou o barulho aqui. Você tem vários comentários interessantes, né, sobre a utilização de plantas na sua vertente medicinal. E aí você falou da Embaúba. A Embaúba realmente é uma árvore que me chamou sempre muita atenção, em primeiro lugar, por ser o principal alimento do bicho preguiça, e depois, quando eu aprendi que ela era uma ave pioneira, aí também fiquei apaixonada. E eu vi alguns relatos, assim, que as pessoas utilizavam, porque aquela folha, né, quando seca, fica tão áspera. Eu vi uns relatos que as pessoas, isso antigamente, né, no interior, utilizavam como uma forma de lixo. Mas eu queria te perguntar se a Embaúba ela tem algum potencial medicinal para os humanos. É conhecido que as populações tradicionais, principalmente ali do litoral de São Paulo, utilizam as folhas da Embaúba como... E ela perguntou e saiu. Ela deve ter clicado sem querer. Voltou. Tá me ouvindo? Virgínia? Oi, desculpa pelas interrupções, tá caindo aqui toda hora. Imagina. Então, respondendo, né, as populações, as comunidades tradicionais do estado de São Paulo, como os caiçaras, quilombolas, eles utilizam as folhas da Embaúba para tratar problemas respiratórios. Então, eles fazem um xarope com as folhas, né, fervendo, adicionando açúcar, e aí eles vão ingerindo essa bebida até melhorar sintomas de tosse, pneumonia, bronquite, né, enfim, todos relacionados aí com o sistema respiratório. Então, sim, ela também tem usos medicinais muito interessantes. É muito interessante mesmo. Você vê que esses conhecimentos são super importantes, né? E nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente para observar, como você comentou lá no começo da sua fala. Uhum. Muitas vezes as pessoas entram no parque mesmo, no Ibirapuera, olhando para o chão, para os seus próprios pés, né? E às vezes também
o estresse da cidade tão grande assim, e a pessoa não desenvolveu esse olhar, né, para a coisa verde, né, para o meio ambiente. Então, é super importante a gente fazer esse foco diferente, ter essas informações, né, para que a gente, quando entrar assim, num espaço verde, a gente consiga vislumbrar muitas coisas além do aspecto de tirar o nosso estresse, né? Eu acho que há muita curiosidade e há muitos fatos que são relevantes para a nossa vida, até para o nosso comportamento. E essa forma que a gente faz de passar essas informações é justamente para isso, né? As pessoas não vão, espero que vocês, né, ao irem para a estrada e verem, por exemplo, as folhas da Embaúba ali chamando atenção, que lembrem, né, dessa informação e também no parque de se apropriar dessa área, né, de conhecer, por exemplo, a árvore do pau-brasil, quem está ali saber identificar, saber qual é, saber que fez parte da história do nosso país, né? Então é muito interessante. Obrigada pelo comentário. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vocês gostaram? Estão curiosos? Eu quero, Conhece lá? Foi ótimo. Eu quero comentar mais uma coisa. A Tamara falou bastante aí do Manequinho Lopes, do viveiro, e então é uma área bem interessante e é uma estratégia que os parques adotavam, e alguns ainda têm, de ter os seus mini viveiros para reproduzir a vegetação, para replantio no seu próprio espaço, né? O Manequim Lopes vai além disso, porque ele é uma área também utilizada pela Escola de Jardinagem como uma área de estudos, né? Então, há várias espécies que são colocadas ali para serem estudadas, serem utilizadas como fonte de conhecimento nos cursos da Escola de Jardinagem. E aí, uma curiosidade é que, é claro que eu vou falar do Parque da Luz, Guilherme, e lá existe uma estufa que tem mais de 100 anos, e é uma estufa que o Manequim Lopes trouxe do Parque da Luz para o Ibirapuera, porque quando se perdeu o interesse, falando de mais de 100 anos atrás, se perdeu o interesse de ter uma estufa no Jardim da Luz, e essa era uma estufa que o administrador do Jardim da Luz havia importado da Itália, então era uma coisa muito diferenciada na época, né? E ainda bem que tiveram ideia de levar para o Ibirapuera. E eu sei que, por causa dessa questão, houve, e não exatamente a palavra não é uma disputa entre o Etzel, que era administrador da Luz, e o Manequim Lopes, porque, assim, inicialmente, quem administrava o Parque da Luz e o Ibirapuera era o Antônio Etzel, que era o jardineiro do Parque da Luz. Depois veio o Etzel e meio que, veio o Manequim Lopes e meio que o Etzel ficou um pouco na sombra, né? Até deram o nome para o viveiro de Manequim Lopes, não deram nome do viveiro do Etzel, que quem teve a iniciativa de trazer a estufa. Aí o que fizeram, aí também a família começou a reivindicar uma homenagem, tem uma praça do lado contrário, lá do Ibirapuera, que chama Etzel, né? Então, uma homenagem a ele. Então, era uma curiosidade aqui que eu queria trazer. Obrigada. Se a gente for parar para ver cada detalhe, né? Eu peguei ali só uma pequena região, um quarteirãozinho ali do parque, e já tem, né, todas essas informações, toda essa relevância. Então, de fato, o Ibirapuera tem muitas memórias escondidas, né? Muitas curiosidades. Fez parte aí de toda a formação da cidade de São Paulo. A Sônia aqui comentou, muito obrigada, que gostou, eu agradeço. Acrescentou várias informações. Acho que é isso. Foi muito bom, muito obrigada, Tamara. Adorei te ouvir, contando
curiosidades e aspectos assim, bem diferentes daí do Parque Ibirapuera. Eu que agradeço a presença de todo mundo. Já convido vocês, agora às 4h30 a gente vai ter outra trilha, né, Trilhando Minhocão. Fiquem à vontade para participar também, tá bom? Obrigada.